Gênesis, capítulo de número 37. Glória a Deus. E o versículo de número 4 em diante. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. E o versículo de número 4 em diante. Glória a Deus. Quero externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade. Muito grato a Deus por ter estar aqui nesta noite, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor, porque Ele vive. Ele se faz presente aqui nesta noite. Ele se faz presente nesta casa. E Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, porque para Ele e para Ele são todas as coisas. Sem Ele nada nós podemos fazer. Tudo dependemos dEle. Então dá glória a Ele, porque Ele vive neste lugar. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: vendo, pois, os seus irmãos, que o seu pai o amava, mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço vós, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram aos seus irmãos: tu, pois, deverás e reinarás sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Porque isso tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis aqui ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinava a mim. E contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos, a inclinar perante ti em terra. Glória a Deus. Pode vos assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. A história de José, de um jovem menino. José tinha aproximadamente 17 anos de idade, quando Deus começa a traçar sobre a sua vida alguns objetivos, alguns projetos, alguns propósitos com José. José tinha um caráter diferente entre os seus irmãos, que chamava a atenção dentro do teu contexto familiar. Porque a Bíblia relata que Jacó amava mais José do que seus irmãos. Portanto, Jacó vai fazer a José uma túnica. Essa túnica é feita de uma forma especial e ela tem 7 cores. E isso demarcava e causava dentro da sua casa um ódio entre os irmãos de José. José, ele era o mensageiro, dizemos assim, do seu pai Jacó. Tudo o que acontecia entre os seus irmãos, José trazia, ele trazia à tona, até mesmo os maus costumes dos seus irmãos, que fazia lá fora, trazia para o seu pai as maus condutas dos seus irmãos. Então Jacó amava tanto a José por causa das suas verdades contadas. Porque era um menino que carregava, era um jovem que carregava dentro de si verdades,
purezas, que carregava dentro de si a honestidade, um caráter de ser um jovem que ia crescer com as características de um homem de Deus. E por isso Deus começa a traçar alguns projetos na vida dele, dando a eles alguns sinais, dando a eles alguns sonhos, mostrando a ele o seu projeto com José. Então Deus dá a ele um sonho. E nós sabemos, por causa da sua autenticidade, da sua honestidade, por causa do seu caráter, os seus irmãos os invejaram de José. E José, ele começa a ter sonho. Deus começa a agradar do propósito de José. Porque é um jovem que cria um propósito na presença do Senhor e cresce no propósito de Deus. Mas José, tão humilde, ele traz a sua humildade, ele começa a contar o que estava acontecendo. Tem coisas nas nossas vidas, nossos sonhos, falar de sonhos na atualidade que nós estamos vivendo, falar de projetos, às vezes escrever projetos, às vezes traçar algum sonho que nós sonhamos, no sistema que nós estamos vivendo, às vezes falar, às vezes está tão moderno, mas nós estamos vivendo um tempo dificultoso para falar de sonhos, para falar de projeto, para falar de conquistas. Mas quando nós estamos na direção de Deus, não há dificuldade que impeça um jovem, um crente, de conseguir, de prosseguir na sua caminhada. Por mais que o inimigo peleje, por mais que o inimigo tenta ofuscar os nossos projetos, os nossos sonhos, Deus ainda levanta alguém para te dizer: continua, vai em frente que eu estou contigo, não desista que eu estou contigo. Por mais que o inimigo levanta de lá, levanta de cá, tenta te derrubar, tenta obstruir tudo aquilo que você projetou. Às vezes o inimigo até coloca na nossa mente: não vai sair do papel, não vai sair de nada, não vai passar de nada, não adianta construir, não adianta sonhar. Mas não se esqueça que o Deus que você serve ama aquele que sonha, o sonhador, aquele que sonha alto, aquele que sonha longe, aquele que traça projetos. Aleluia! E José, ele começa a traçar os seus projetos. Eu me vejo agora, José, ali reunido com os seus irmãos, 11 irmãos reunidos, na mesa de um café da manhã, reunido com seu pai e sua mãe, Jacó na destra da mesa e ali os 11 irmãos odiados. E José disse assim: eu tenho um sonho. Eu vejo os irmãos cutucando de um lado, cutucando de outro. E vem o sonhador. Por mais que o inimigo cutuca de lá, cutuca de cá, fala de você, persegue você, tem inveja de você, não desista. Mas uma coisa Deus me trouxe aqui nesta noite, para pregoar uma palavra sobre a tua vida. Não conte os teus sonhos, não conte os teus projetos, porque Satanás, ele está louco para roubar o teu sonho. O inimigo está louco para roubar os teus projetos. O inimigo está louco para roubar aquilo que está dentro de você, para aflorar lá na frente, para o teu crescimento espiritual. Não conte os teus sonhos, porque nem todo mundo que anda com você está sonhando com você. Nem todo mundo que você acha que está sentando na mesa com você, sonha com você. Jesus sentou com 12 na mesa, mas apenas 11 cearam. Porque, aleluia, Judas meteu a mão no prato e traiu Jesus. Apenas 11. Não pense que aquele que às vezes te abraça, te beija, vai na tua casa, te visita, senta na mesa, toma café com você, às vezes você até conta, não, até confia, conta os teus sonhos, mas muitas das vezes querem roubar os teus sonhos, quer ver o que você está tentando construir, aleluia, porque a inveja é algo que corrói como um câncer, e o invejoso, ele não quer um igual ao seu, ele quer o teu. Ele quer o teu sonho, ele quer o teu carro, ele quer a tua casa, ele quer o teu casamento. Se pelo menos ele queresse o igual ao seu, não, mas ele quer o teu seu.
Mas nesta noite, Deus está jogando por terra tudo aquilo que tem, aleluia, ofuscado os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você falou, Senhor, parece impossível, parece que eu não vou conseguir, parece que eu não vou conquistar, Senhor, parece que não vai além daquilo que eu posso imaginar, parece que as minhas condições física, espiritual, às vezes até mesmo a financeira, não é condicional com aquilo que eu sonho, mas lembre que Deus está lá do céu, olhando e contemplando o teu esforço, o teu sonho, os teus projetos. Não desanime em hora alguma, não desista em hora alguma, continua sonhando, continua traçando os projetos diante da presença de Deus, diante da presença do Senhor, porque às vezes é difícil, não é fácil, só que José ele continua sonhando, por mais que os seus irmãos, percebes? Que os seus irmãos sentam com ele na mesa, é o mesmo que todos os dias levanta, reúne com a família, senta para tomar o café da manhã, é o mesmo que leva o almoço todos os dias no campo para os seus irmãos almoçar, e agora está sendo perseguido dentro da própria casa. E José passa-se algum tempo, e a Bíblia relata que ele tem outro sonho. E vejo ele novamente na mesa do café da manhã, sentado, reunido. E Jacó já entendia dos projetos e dos propósitos de Deus. O seu pai já entendia o que era sonho. Já tinha o discernimento de discernir aquilo que o projeto que Deus determinou para a vida de José. Por mais que ele contou, por mais que os seus irmãos tentem impedir, mas o projeto de Deus vai cumprir na tua vida. O projeto de Deus vai cumprir na tua casa. O projeto de Deus vai cumprir na tua família. O projeto de Deus vai cumprir na vida dos teus filhos. O projeto de Deus vai cumprir no teu relacionamento. O projeto de Deus vai se cumprir na tua vida sentimental, espiritual, financeira. Mas tudo nós dependemos dele. E Jacó ali sentado na mesa, e agora vem José com outro sonho. E até mesmo a Bíblia relata que Jacó repreende José, porque o tamanho da espiritualidade, o tamanho do discernimento que Deus dá a Jacó, até Jacó, eu vejo Jacó duvidando do propósito de Deus na vida de José. Quem era José? Não era ninguém. Pelos olhos humanos, pela sociedade humana, pela ótica humana, José não tinha condições. José não tinha credibilidade. José, vamos dizer melhor, não tinha nome. E o projeto de Deus na vida de José é que ele seria governador. Não tinha condições, não tinha credibilidade, não tinha ninguém do lado dele, até os seus irmãos abandonaram. E ele tem outro sonho. Eis que 11 estrelas, o sol e a lua, se encurvaram diante dele. O primeiro sonho, o sonho é que ele estava no campo, com seus irmãos, colhendo, mas no final da colheita, ele colhia mais do que os seus irmãos. E ele conta o sonho. Às vezes eu vejo o Rubem, o irmão mais velho de José, questionando José, mas você é o irmão menor da casa. É o menor da casa, tu está plantando e está colhendo mais do que eu? É impossível, José. Tu é novo demais para plantar e colher mais do que eu, aleluia. Não importa a idade, quando Deus quer cumprir, Ele cumpre, aleluia. Não importa o tempo é dele, o tempo é para Ele. E há um propósito debaixo do céu, determinando Ele, ninguém impedirá. Segundo sonho, há 11 estrelas, o sol e a lua se encurvam, se prostra diante de José. Jacó repreende. Eu vejo agora Jacó como o papel de pai, durão, na mesa. Ele disse: Jacó, que isso? José, que isso, José? Você está dizendo que esta mesa, eu e sua mãe, vão ter que prostrar diante de ti, José. Ali ainda mais os seus irmãos odiaram. Ali ainda mais os seus irmãos odiavam. E se invejavam de José ainda mais por causa dos seus sonhos. Até chegar um ponto de seus irmãos projetar a morte de José.
impedir os sonhos. Às vezes adentrou alguém aqui com o inimigo, às vezes está até tentando projetar a tua morte, projetar o teu funeral. Às vezes o inimigo disse, de amanhã não passa, de hoje não passa, daqui um mês não passa. Mas Deus está dizendo, aleluia, é meu, pertence a mim, aleluia. Quem levantou foi eu, quem colocou de pé foi eu, quem vai concluir o projeto é eu. Ramanto que mandará baixar a mandorebe cantarás. Xerebe canta lá mandai. Ao ponto de seus irmãos projetar até a morte. E seus irmãos começam a maquinar. Não conte os seus sonhos. Não conte os seus projetos. Não conte não. Você sabe por quê? Se às vezes a gente contar, às vezes muitos querem ver o seu crescimento. Poucos querem ver o seu crescimento, mas muitos querem ver a tua derrota. São poucos que estão do teu lado, que querem ver você crescer. São poucos que andam lado a lado de você, que querem ver o teu crescimento, que torce para o teu crescimento. São poucos, não muitos. Porque nós estamos vivendo em um tempo que quanto mais, nós estamos vivendo um tempo que hoje nós estamos adquirindo seguidores para nós, mas não estamos seguindo aquele que vive. Aleluia. Nós estamos vivendo em um tempo de atualidade que muitos estão preocupados com o seu nome, em fazer o seu nome, mas de elevar o crescimento do nome de Cristo são poucos. São poucos que vão torcer com você. Muitos vão dizer para você, larga dessa coisa de ser crente. Larga desse negócio de ir para a igreja. Larga desse negócio de ouvir Jesus. Muitos vão dizer, não, isso é loucura. Não tem milagres, muitos vão dizer para você. Não tem batismo, muitos vão dizer para você. Mas Deus nesta noite está nos alertando, continua sonhando, continua projetando na presença de Deus, que Ele ainda vive, que Ele se faz presente ainda na igreja, que Ele se faz presente nesta casa, neste lugar, construindo sonhos e projetos com você, neste ministério santo, diante da presença de Deus. E os seus irmãos projetam matar José. José todos os dias, como era o menino mais próximo do pai, que tinha intimidade com o pai, todos os dias ele tinha a responsabilidade de levar o almoço no campo para os seus irmãos que estavam apacentando a ovelha. E a Bíblia relata que em um determinado tempo, os seus irmãos vão até Siquém apacentar o rebanho de seu pai. E apacentando o seu pai, Jacó dá uma ordem, José, pegue as 11 marmitas e vai até aos seus irmãos e leva alimentos para eles alimentar, porque o pai sente quando há necessidade de um filho. Então José pega ali as 11 marmitas. Vejo José, 5 de uma mão, 6 de outra, caminhando, cantando, feliz como era José, com a credibilidade que José tinha, sonhando igual ele estava, projetos igual Deus estava traçando na vida de José. Ele queria ver o seu crescimento. Creio eu que José vai agora todo feliz, caminhando para pelo monte de Siquém, aonde estão os seus irmãos, apacentando o rebanho do seu pai. Chegando lá com as marmitas todas quentes, com seus alimentos, servir os seus irmãos, era a melhor coisa que José fazia todos os dias. Mas esses dias, José estava sendo ofuscado os seus sonhos. José estava sendo impedido de sonhar, por quê? Seus irmãos projetam jogar ele dentro de uma cisterna. E jogar ele lá dentro, o projeto era de matar. Mas eles carregariam, se eles matassem, a culpa do sangue dos seus irmãos, do seu irmão. Aí o projeto era, matavam uma ovelha, sujasse a túnica de sangue, levasse para o seu pai. Mas mesmo assim eles fizeram assim. Mas jogaram José dentro de um calabouço, dentro de uma cisterna, diante de um poço, para tentar impedir os sonhos, para tentar impedir o projeto. Às vezes adentrou aqui nesta noite, que você está dentro de um calabouço, e dentro de calabouço, irmão, não tem janela, dentro de calabouço não tem porta, dentro de calabouço tem
tem só lama lá no fundo, e você olha para cima, só tem uma lareira, não tem escada para subir, tem que depender de alguém para subir. Às vezes adentrou que alguém que o seu calabouço, você olha para cima e não parece ninguém. E não parece ninguém. Parece que está tudo difícil. Parece que não vai concluir mais. Às vezes dentro do seu calabouço você diz: Senhor, melhor que o Senhor me leva, Senhor. É melhor o Senhor me levar, Senhor, porque eu já não sustento mais esse calabouço. Às vezes a oração de José é: Senhor, parece que meus sonhos foram acabados. Parece que eu vou morrer aqui sufocado neste calabouço. Mas Deus, Ele sempre provê algo. Aí Deus provê os ismaelitas. Deus provê os ismaelitas que vêm lá de Gileade, a caminho do Egito. Vamos vender o nosso irmão. Não é misto que nós pagamos pelo sangue dele, vamos tirar ele de lá, vamos vender ele. Nós falamos para o nosso pai que uma besta fera comeu ele, nós sujamos a túnica e nós vendemos eles. E assim se fez. E assim eles venderam José. Eles venderam José, tiraram José lá de dentro. Eu vejo agora José todo sujo. Eu vejo agora os 11 tirando sarra de José. Sonha agora! Você não é um sonhador? Cadê o teu Deus? Cadê os projetos que você falava? Cadê os seus sonhos que você contava todos os dias na mesa do café da manhã da nossa casa? Papai amava, mas você construiu até uma túnica diferente da nossa. A sua tem 7 cores, a nossa é única. Aleluia. Essa é a diferença de quem projeta na presença de Deus e de quem projeta fora da presença de Deus. Até a túnica é diferente. Até a túnica é diferente. Às vezes nós vemos as pessoas falar: roupa não salva, mas roupa também prega. Porque aonde você passa, ali lá vai um crente, ali lá vai um servo, ali lá vai uma serva, ali lá vai alguém que ora, ali lá vai alguém que prega. Ali está a diferença. Agora eu vejo os irmãos zombando de José. Eu vejo os irmãos zombando: cadê os seus sonhos? Agora acabaram, nós vamos vender agora você como escravo, agora acabou tudo que você sonha. Quero ver você colher mais do que nós. Quero ver nós, o nosso pai, os nossos 11 irmãos se prostrar diante de ti agora, José. Nós te vendemos para os ismaelitas. Venderam para algumas moedas. E algumas moedas tentaram acabar com o sonho de José. Quantas vezes pessoas com mau intuito têm gastado dinheiro na feitiçaria, na macumbaria, na bruxaria para tentar atrapalhar o teu sonho. Levando o teu nome lá. Mas Deus está dizendo: não preocupa não, pode até pagar para tentar te matar, para tentar te destruir, para tentar te ofuscar o teu sonho, para tentar trancar os seus projetos, para tentar atrapalhar a vida dos teus filhos, para tentar atrapalhar o teu casamento, para tentar atrapalhar o teu ministério, para tentar atrapalhar tudo, para o seu sonho tudo. Pode até bater tambor, pode fazer o que for, mas o nosso Deus que nós servimos, não há diabo que fica de pé quando ele dá ordem. Meu Deus. José é vendido. A diferença de José é que quando ele chega diante de Potifar, ele é colocado para ser o quê? Para ser mordomo. Ele poderia ser colocado dentro de uma grade. A primeira visão de Potifar que ele tem de José: não, esse menino é diferente. Ele tem algumas características diferentes, por mais que foi vendido para ser escravo. Você sabe o que é isso? Aonde você chegar, vão identificar: tem a presença do Espírito Santo de Deus. Aonde você chegar, tem Deus. Por mais que está tentando acabar com teu sonho, por mais que estão tentando te calar, por mais que estão tentando te parar, mas aonde você chegar, se você permanecer firme na presença de Deus, ainda vão reconhecer que na tua vida ainda tem um direcionador, um consolador chamado Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É colocado por mordomo.
Vendo que ele é tão honesto, Potifar coloca tudo nas mãos dele e sai para viajar. Deixa tudo nas mãos. A esposa de Potifar, chamada Potífera, vê atentamente o brilho do Espírito Santo, o caráter de um servo de Deus. Vai atentar contra ele. Ele corre, ele larga o pecado, mas mesmo assim ele é acusado, é preso, é colocado dentro de uma prisão. 2 anos ele passou dentro de uma prisão, mas nenhum momento Deus abandonou ele. Sempre Deus tem uma válvula de escape para concluir aquele que projetou na tua casa, para concluir aquilo que ele projetou na tua vida. E com José estava preso 2. Com José estava preso 2. O copeiro Mor e o padeiro Mor. O padeiro era aquele que fazia todos os mantimentos para a mesa de Faraó. E o copeiro é aquele que servia. E eles tiveram um sonho também. Ah, Jesus! Lá dentro da prisão, Deus nada mais vai te usar, vai te capacitar naquilo que você projetou, naquilo que você sonha, naquilo que você quer. E José interpreta o sonho. Para o padeiro, exterminou a morte. Para o copeiro Mor, você vai voltar a servir na mesa de Faraó, mas quando você voltar, lembra de mim. Lembra-se de mim. Deus sempre tem uma válvula de escape, mas ninguém vai te atrapalhar, ninguém vai impedir, ninguém vai te parar, ninguém vai te calar, enquanto você permanecer na presença daquele que vive. Aleluias. Faraó tem um sonho também. Tem um sonho das vacas magras, das vacas gordas, das espigas ruins, das espigas boas, e ele atenta os seus adivinhadores, os seus feiticeiros ali para tentar discernir, mas ninguém consegue discernir. Sabe esse sonho, esse projeto que você tem? Aquilo que você sonha, aquilo que você projeta? Às vezes alguém vai depender do teu projeto, do teu sonho. Vai dizer, o médico não pode, o advogado não pode, o juiz não pode, mas eu tenho um que lá em casa, lá na Assembleia de Deus da Colheita, que ora, que busca, que sonha, que projeta. Eu vou lá buscar direcionamento com ele, porque ele vai orar, e tem um Deus vivo, e vai dar o discernimento daquilo que eu necessito. Aí o copeiro lembra de José lá na prisão. Tem um lá, que quando nós tivemos um sonho, ele soube discernir. Faraó manda buscar. E quando ele chega lá, faz 1000 propósitos. E um dos propósitos a José é, tu serás governador do Egito. Tu serás governador do Egito, porque quando ele discerne o sonho de Faraó, ele disse, vai haverá 7 anos de fartura, e também haverá 7 anos de miséria. E nesses 7 anos de fartura, Faraó, é necessário que você arrume uma pessoa com sensibilidade, com credibilidade, que tenha administração, que tenha honestidade, de encher este celeiro seu que está vazio, para que quando vier o tempo de miséria, que todos aqui do Egito e de toda a região possa alimentar daquilo que nós colher. Aleluia! De tudo aquilo que nós colher, de tudo aquilo que você plantar aqui, é necessário que precisa de alguém de credibilidade. No tempo que nós estamos vivendo, no sistema que nós estamos vivendo, na governança que nós estamos tendo, se Deus traçar 7 anos de bonança, 7 anos de miséria, o que vai acontecer? Um só vai colocar tudo aqui, o que importa lá. Mas era necessário alguém com credibilidade. Se aqui nesta noite, se ainda tem crente com credibilidade na presença de Deus,
você pode ter certeza que Deus vai concluir tudo aquilo que projetou na tua casa, tudo aquilo que projetou na tua vida. E Deus, aleluia, dá uma ordem a Faraó. Eu creio que é Deus ali direcionando Faraó. Tu então vai ser o governador do Egito. Olha Deus cumprindo o sonho. Olha Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu. Tu vai ser governador do Egito. 7 anos de bonança. José governa tudo, enche o celeiro. Vem 7 anos de miséria. Vem a fome na região que alcança até a tua família, até a tua casa. Os 11 irmãos, Jacó e toda a sua família agora está sentindo fome. E fica sabendo que lá no Egito tem alimento, tem comida. E quem é o governador? José. Aí Jacó dá uma ordem, vai lá. Manda levar várias especiarias, vários presentes para trocar troco de comida. Mas José não aceita, manda os seus irmãos voltar, manda buscar o irmão mais novo, chamado Benjamim. Leva o irmão mais novo. Na primeira visita, os seus irmãos não o reconheceram. Estava diferente. Aquele que torcia para a tua derrota, aquele que olhava, você não vai conseguir, os teus sonhos vão por água abaixo, um dia vai olhar. Está irreconhecível. Não estou te conhecendo, mas você mudou. Você está diferente. Aleluias. Aí você vai dizer, são umas conquistas que Deus projetou na minha vida, que um dia você tentou impedir, mas o Deus que eu sirvo projetou comigo, sonhou comigo e continua sonhando. Aleluias. E os seus irmãos foram todos sentar na mesa com José. Aí se cumpriu. José colheu mais do que os seus irmãos. José, o pai, a mãe e os 11 irmãos, dependeu de José quando teve fome. Aleluia. José poderia falar, não poderia. José poderia, não, agora vocês me expulsaram, vocês tentaram a minha morte, vocês me venderam como escravo. José poderia até dizer isso, mas José o receberam na mesa. Você sabe o que é isso? É que Deus preparar para ti diante dos teus inimigos uma mesa. Você vai sentar com eles, até mesmo vai até alimentar com eles, vai dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e Ele permanece santo, 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 santo. Não pare de sonhar, não deixe de sonhar, por mais que difícil seja a caminhada, por mais que doloroso seja, por mais que doído seja, por mais que machuque, por mais que deixe cicatrize, por mais que chore, por mais que é perseguido, por mais que é invejado, permanece na presença do Senhor, permanece na Jesus. Permanece, continua sonhando, mas continua sonhando na intimidade, para ninguém tentar roubar o teu sonho, para ninguém tentar roubar os teus projetos, para ninguém tentar matar, para ninguém tentar te calar. Continua sonhando, que o Espírito Santo do Senhor continua falando mais e mais. Se coloca de pé, vamos estar orando nesta noite, glória a Deus.